sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios e fundador da Universidade Virtual do Vassoler. Muito boa tarde, pessoal. Bom dia aí para o pessoal no Brasil. Na verdade, boa tarde, né? Meio-dia aí no Brasil, 3 horas da tarde aqui em Braga, a cidade ao norte de Portugal, de onde eu falo. Hoje é terça-feira, 21 de março de 2023, e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com Vassoler, para analisarmos conjuntamente a entrevista que recém foi concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à equipe formidável de jornalistas da TV 247, formada, né, pelo editor-chefe da TV 247, Leonardo Atush, pela Tereza Cruvinel, Helena Chagas e Luiz Costa Pinto, 4 grandes jornalistas a quem eu quero parabenizar. Tenho muito orgulho e satisfação de trabalhar em parceria com a TV 247. Quero mandar, inclusive, um abraço ao meu amigo Leonardo Atush, que retransmite esse vídeo para o público da TV 247, vídeo ao longo do qual eu quero analisar alguns pontos, quero sublinhar alguns pontos da entrevista concedida pelo Lula à equipe da TV 247 e analisar com vocês alguns aspectos fundamentais, porque assim, é a primeira entrevista concedida pelo presidente Lula a jornalistas alinhados com um projeto desenvolvimentista, progressista e igualitário de país. O Lula concedeu outras entrevistas, mas para jornalistas e veículos da mídia tradicional. A TV 247, mais uma vez eu quero dizer que eu tenho muita satisfação de ter feito parte dessa trajetória durante a última eleição presidencial. A TV 247 esteve ao lado do Brasil, ao lado da população brasileira que está passando ainda fome, desempregada, ao lado dessa população para que o Brasil se desenvolva, para que o Brasil se reindustrialize, para que o Brasil volte a ter estruturas democráticas. Então, é com grande satisfação que durante o primeiro e o segundo turnos da última eleição presidencial, eu estive ao lado da democracia, atuei firmemente contra o horror do fascismo brasileiro e, felizmente, saímos vitoriosos e vitoriosas nessa peleja, nessa empreitada democrática a favor da vitória do presidente Lula. Então, ver o Lula concedendo uma primeira entrevista ali quase já estamos praticamente no final de março, não está voando o tempo, né? Estamos no final de março já de 2023, então é o final do terceiro mês desse primeiro mandato do Lula, ou primeiro como presidente pela terceira vez, né? Primeiro porque eu já prenuncio o segundo, né? Que virá em 2026. Mas, de qualquer maneira, é muito importante ver o Lula conversar com os seus eleitores e eleitoras, a partir e por meio da TV 247. Porque essa sinalização da Frente Ampla, que nós sabemos que tem vários pedágios aí, que é uma frente conciliatória, ela vem fazendo com que o Lula converse com setores amplos da sociedade que não necessariamente votaram no Lula ou que votaram no Lula, digamos que por condicionalidade contra o ex-despresidente, né, o derrotado das urnas do último dia, do último outubro de 2022. Então, agora o Lula trouxe essas colocações e ouviu perguntas no sentido daquilo que nós, progressistas, esperamos que o terceiro governo Lula faça para reinserir o Brasil com uma política externa ativa e altiva, como era o mote ali do grande ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, né? Para que o Brasil se reindustrialize, para que o Brasil enseje uma reforma tributária progressiva e progressista, para que a normalidade da relação entre os poderes seja restabelecida, para que haja punição dentro dos marcos do Estado Democrático de Direito e da lei
aos golpistas, terroristas do 8 de janeiro de 2023, para que o Lula fale sobre a dimensão da baixa da taxa de juros do Banco Central. Inclusive, hoje, salvo engano, vai ter reunião do Copom, do Conselho de Política Monetária do Banco Central, para decidir a questão da taxa de juros. Como eu já até comentei aqui, o Lula vem falando sobre isso, né? E esses são alguns dos pontos fundamentais. E o Lula, por estar ali entre pessoas do campo da democracia, do campo progressista, se sentiu bastante à vontade, tomou até acho que um momento lúdico, lírico da entrevista, tomou um cafezinho ali com a Tereza Cruvinel, com a Tuxi, com a Helena Chagas e com o Luiz Costa Pinto, e aí falou também da sua experiência tendo sido prisioneiro político da operação que de jurídica não tem nada, que é a operação política da Lava Jato, hoje completamente desmascarada, né, desmoralizada, né, com o juiz que não deveria operar junto com o Ministério Público, mas que operou, né, tendo sido um anátema para a magistratura, tendo sido condenado ou considerado juiz parcial, né, nós sabemos. Então o Lula falou sobre isso. Esses são alguns dos pontos que eu vou comentar com vocês nessa análise a respeito da entrevista recém-concedida pelo Lula à TV 247, a primeira para um canal de mídia progressista. A TV 247, salvo engano, é o maior canal de mídia progressista do Brasil. São mais de 1.200.000 seguidores e seguidoras na TV 247. Antes de mais nada, eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem um like nesse vídeo, que curtam esse vídeo, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas, tá bom? Peço que vocês se inscrevam aqui no meu canal do YouTube, toquem a sinetinha para poderem receber as notificações. Você que é da TV 247, ainda não está inscrito ou inscrita no meu canal, venha para o meu canal do YouTube, se inscreva e toque a sinetinha para poder receber as notificações, tá bom? Vocês podem se tornar membros humanistas desse meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Tem a tecla Seja Membro aqui embaixo. Tem também a tecla Valeu para vocês mandarem uma contribuição financeira. Quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar o super sticker, que é uma pergunta paga, ou um super chat, né? Um super chat, que é uma saudação paga, e eu leio as colocações e as saudações de vocês. Peço que o pessoal que já estiver aqui no YouTube coloque a cidade de onde vocês estão falando para eu dar uma moral aí para vocês. Então vamos lá, gente. Os jornalistas lotados ali em Brasília, mais o Leonardo Atush, que saiu de São Paulo e foi a Brasília, né? O Luiz Costa Pinto, a Helena Chagas, Tereza Cruvinel e o Atush são de altíssimo gabarito, né? Um nível elevadíssimo de perguntas, uma profunda compreensão das contradições do Brasil atual, pós-golpe de Estado que apeou a ex-presidenta Dilma Rousseff do poder, ilegalmente, sem crime de responsabilidade, é o golpe do impeachment, né? E o Brasil sofreu terra arrasada, né? E o Brasil tenta se reerguer. Então é claro que, num primeiro momento, o que o Lula quer dizer, o Lula pede, através das perguntas respondidas, né, as perguntas feitas pelos jornalistas respondidas por ele, o Lula pede uma paciência e diz que não vai ser da noite terrível, pós-golpe de Estado no Brasil, para as luzes, para a tentativa de reacender as luzes democráticas, que o Brasil vai poder se reestruturar, que vai levar um tempo. O Lula pede aí mais 100 dias. É claro que, dada a insatisfação popular, dado o nível de desemprego, dado o nível da inflação, é óbvio que as pessoas querem saber, olha, o preço da picanha está caindo ou não? E houve queda no preço da carne, isso é muito importante. O preço dos alimentos. O pessoal quer saber de emprego, o pessoal quer saber de reindustrialização. Então, o Lula, a primeira coisa é tentar apaziguar isso, dizer que é preciso lidar com essas contradições à brasileira. Quando fala sobre política de juros, repete algumas coisas que já haviam sido ditas em entrevistas anteriores, ou seja, o Lula fez toda uma militância midiática para se contrapor àquele que é
um presidente do Banco Central que é claramente e explicitamente bolsonarista. Existem vários elementos continuados do golpe do Estado. Um deles é a independência do Banco Central, para fazer com que haja menos autonomia para um governo progressista gerir a sua política econômica, a sua política monetária. O Lula vai ter que conviver, porque isso é determinado por lei, por mais 2 anos com esse senhor que está na presidência do Banco Central, e depois pode ter um presidente do Banco Central alinhado às suas perspectivas democrático-progressistas. Coloca isso, e aí é perguntado sobre algumas tensões que houve, mesmo dentro do PT e do seio do governo, por exemplo, entre o presidente do Banco Central, Aloysio Mercadante, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre essa questão de política, âncora fiscal, política fiscal aí lançada pelo Haddad e tal. E o Lula, ele procura ser o conciliador que nós sabemos que ele é, mas mostra ali que entende a ansiedade e a expectativa que recaem sobre o seu governo. Até porque, gente, esse governo 3 do Lula é fundamental para que nós consigamos afastar o chorume da extrema-direita do Brasil. Inclusive, gente, eu quero dizer para vocês com uma possibilidade de que o campo da direita ou da centro-direita seja reconstruído, né, para que nós não tenhamos essa ameaça clamorosa da extrema-direita, de algum eventual retorno, que obviamente nós não desejamos. Então o Lula é instado sobre isso. O Lula também é instado, essa é uma pergunta que veio do Leonardo Atushi, sobre a questão do descalabro, que é a reforma, que eu chamaria mais de destruição e degola do ensino médio. Gente, vários professores e professoras acompanham o meu trabalho aqui no YouTube. Eu sou um professor, né? E o público também da TV 247 é formado por muitos professores e professoras. Nós todos e todas estamos indignados com a destruição do ensino médio cidadão em prol de uma tecnicização, em prol de uma mediocrização, em prol de uma redução da carga horária humanística em termos de sociologia, de filosofia, de história. Né? A dimensão de formação educacional para a cidadania é a dimensão de que não importa se uma pessoa vai construir ponte, vai ser engenheira, vai ser médica, vai ser advogada, vai ser dentista, se a pessoa vai ser administradora de empresas, o caminho específico de cada pessoa tem as suas idiosincrasias e peculiaridades. Mas todas e todos nós podemos votar. Todas e todos nós somos cidadãos e cidadãs de uma mesma sociedade. Então é preciso que nós compreendamos os processos políticos, históricos, sociais. E essa degola do ensino médio é muito trágica. E ela, sobretudo... Bom, gente, a questão é que mesmo o ensino privado, cada vez mais empresarial, cada vez mais voltado para tecnicidades de aprovação em provas vestibulares, exames vestibulares, e menos para a cidadania, mas também a educação pública, tudo isso, gente, condena a sociedade brasileira, se perpetuado, a um nível de dissonância cognitiva que faz com que nós compreendamos, no bojo da mediocrização cultural do turbocapitalismo neoliberal, a discussão política por meio de grupos de WhatsApp farsescos com fake news, a dificuldade de instrumentar o cognitivo político para as pessoas verificarem, averiguarem notícias. Vocês estão percebendo? E a vulnerabilidade, a fragilidade das pessoas em face de discursos mentirosos e demagógicos. Porque o que as pessoas conhecem da história? Como as pessoas podem julgar a luta de classes, os interesses políticos e econômicos antagônicos? Então, essa é a questão. O Lula respondeu, a meu ver, de maneira... deveria se prolongar e dar medidas mais efetivas. Ou não, o ministro Camilo da Educação vai verificar essa questão, mas a questão é porque a Tereza Cruvinel complementou a pergunta do Atushi e disse, olha, até agora, o governo Lula não se mostrou enfaticamente contrário à quebra, ruptura dessa reforma do ensino médio. Inclusive a Tereza falou, olha, isso vem ali da época da Dilma, da época, inclusive, esse é um projeto que
tinha o Haddad como ministro, passou pelo governo Dilma, mas foi um projeto implementado à época do governo golpista de Michel Temer. Vocês percebem, não? Então, essa é uma medida fundamental. Se nós quisermos pensar em cidadania, se nós quisermos pensar em fortalecimento da cognição e da politização, esse aspecto da degola, do fim da degola do ensino médio, é totalmente fundamental. Vocês percebem, não? E eu quero deixar aqui a minha reforma, a minha proposta de reforma do ensino médio. Porque eu tenho uma. Do primeiro dia do ensino médio, para todas as pessoas, até o último dia do curso universitário, para todos os cursos e todos os graduandos e graduandas, é preciso haver uma carga horária pesada de filosofia, sociologia, psicologia/psicanálise, direito constitucional, direito penal, história do Brasil, história internacional. Vocês estão percebendo? Para que as pessoas sejam literatura não só brasileira, mas literatura de outros países, para que as pessoas possam ter uma formação humanística. Eu repito, nem todas as pessoas seguirão pelas humanidades, como nós aqui, como eu segui, como muitas e muitas de vocês, imagino também, o tenham feito. Mas todas e todos nós convivemos em sociedade, precisamos saber quais são os nossos direitos básicos, segundo a Constituição Federal, quais são, como se configuram as estruturas democráticas de poder, o que são os três poderes, quais são as funções precípuas, como é que é o sistema eleitoral, né, sob que regime político e econômico nós vivemos. E aí, gente, o Atushi fez questão de fazer uma pergunta também importante para o Lula. Parece algo esdrúxulo, mas não é, dado que o Atushi apresentou dados no sentido de que 44% da população brasileira vivem em dissonância cognitiva e numa realidade paralela, acreditando que o Lula vai implementar o comunismo no Brasil. É uma coisa impressionante. Eu quero dizer uma coisa, gente, que não fosse o estrago feito pela extrema-direita, né, na pandemia, com o descalabro que ainda será julgado dentro do Brasil e fora do Brasil, no Tribunal Penal Internacional de Haia, não fossem os estragos econômicos, políticos e sociais, eu até teria comiseração por essa população que acredita nisso. Porque uma vez que o Lula tem uma trajetória anterior à sua vivência como presidente a partir de 2003, e esteve à frente do Brasil por 2 mandatos, fez governos de conciliação de classes, naquilo que era possível naquele momento histórico. E, aliás, eu quero indicar para vocês os livros do André Singer sobre o lulismo, os sentidos do lulismo, né? O professor André Singer, que é docente do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. É um livro importante para que nós entendamos o lulismo como aquilo que o André Singer chama, conceito dele, reformismo fraco, porque não se colocando como entrechoque de classes sociais, que isso pressuporia uma politização de forças armadas à esquerda, que não há no Brasil, muito pelo contrário. Nós vimos vários entes das Forças Armadas participando da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023, né? Então, uma tentativa de, por meio de ganhos poupudos para as classes economicamente dominantes, né, para o capital, sobretudo para esse capital que deixou, em enorme medida, de ser industrial no Brasil, com essa política de juros escorchantes e exorbitantes, não há incentivo para a produção, você tem uma cassinização do Brasil, uma transformação do Brasil em cassino, perdendo a sua vocação e memória industriais, e fazendo com que empresários se tornem banqueiros, investidores, para ter mais rentabilidade. Por outro lado, o segredo do lulismo é, numa pujança econômica fundamental do Brasil, né, fazer com que, pela primeira vez na história do Brasil, as classes baixas, e sobretudo, digamos, as classes mais pauperizadas, cronicamente famélicas, pudessem ter ganhos representativos. E esse foi um esteio de apoio ao subproletariado, como diz o André Singer. Por que subproletariado? Porque estruturalmente desempregado,
uma dificuldade crônica, efetiva de sobreviver, sempre de maneira muito precária a vivência. Então, o Lula fez governo de conciliação de classes, em nenhum momento afrontou a estrutura de propriedade, inclusive garantida pela Constituição Federal Brasileira de 1988, em nenhum momento, como, por exemplo, a gente pode citar ali na Venezuela, fez aparelhamento do Supremo Tribunal Federal, aliás, foi criticado por correligionários por eventualmente fazer indicações de ministros e ministras que acabaram votando contra os próprios interesses do governo Lula, e ele próprio disse que estava preocupado em fazer escolhas de ministros que fossem republicanas e não casuísticas. Mas, de qualquer maneira, nós temos na Venezuela um aumento da robustez pró-regime atual do Supremo Tribunal Federal, confrontações sérias entre classes dominantes reacionárias estadunidenses, a pró-Estados Unidos e movimento bolivariano, ali a gente pode falar de confrontações, mas não no Brasil. Então, as pessoas que falam disso, primeiro, certamente não sabem o que é o socialismo ou o comunismo, né? Não sabem o que é isso, usam exemplos arquetipificados, não conseguem, por distorcerem a realidade completamente, não percebem que a proposta do Lula é nacional desenvolvimentista dentro de um capitalismo brasileiro que se quer como base civilizatória para toda a população e não apenas para 40 milhões de brasileiros. Essa é a proposta do governo Lula. É um fortalecimento, só que vastos setores da classe dominante, né, da classe dirigente que realmente comanda o Brasil, nacional e internacionalmente, e setores da classe média não têm interesse em que o capitalismo superexploratório do Brasil deixe a sua lógica de exército industrial de reserva e de arroxo salarial. Vocês estão percebendo? E é contra isso que o governo Lula se coloca. Então, quando o Lula se dirige a essas questões, ele fala, a partir da TV 247, conosco, que sabemos essas questões, obviamente, por acompanharmos a política com mais profundidade, né? Mas fala também com um público maior, porque, obviamente, essa entrevista vai ser repercutida. Né? Isso também é um ponto muito importante. Outra questão, levantada ali pelos jornalistas. E aí, Lula? Vai ficar por isso mesmo? Privatização da Eletrobras? Vendas de refinarias da Petrobras? Porque, gente, o sistema elétrico brasileiro, meu Deus do céu, a gente for pensar a toque de caixa, quem se beneficiou com essas privatizações? Então, o Lula, me parece, gente, que não foi tão assertivo quanto nós gostaríamos que ele fosse, e isso, gente, a gente deve acreditar a essa dimensão de frente ampla. Quer dizer, fala que vai questionar na justiça, que isso tem que ser revisto, que a Petrobras tem que ser retomada como grande empresa de pesquisa, de investimento, de criação de vários postos de trabalho com prospecção de petróleo, indústria naval, como, por exemplo, no Rio de Janeiro. Né? Várias bases da Petrobras ali no Rio de Janeiro. Mas me parece assim que a margem do que nós gostaríamos que fosse feito, dada a vitória sobre uma frente fascista e dada a política de conciliações, a margem é menor do que nós gostaríamos que houvesse. Mas o Lula está ciente dessa necessidade de, por meio de reforma tributária progressista, por meio de indução da economia pelo Estado, por meio de fortalecimento e, eventualmente, revisão de privatizações de grandes empresas brasileiras como a Eletrobras e certas partes da Petrobras, retomar a política de crescimento. Isso tem um prazo para ser feito, a população vai começar a reclamar profundamente, e nós sabemos, gente, né, que quaisquer medidas que vão na contramão das expectativas oligárquicas e plutocráticas daqueles chamados das barões do mercado, que são, na verdade, grandes financistas que patrocinam grupos oligopolistas e oligárquicos dos meios de comunicação comercial, dos meios de comunicação comercial, que medidas populares, que invariavelmente por esses reacionários, que eu diria, inclusive, pouca profundidade tem na análise política, qualquer medida popular é chamada de populista.
Ou seja, atender a interesses de oligarcas não é um problema para os representantes, para os apaniguados da desigualdade no Brasil. Agora, atender a políticas populares, isso é populismo. Olha, eu quero saudar a retomada do Mais Médicos, tá? O programa Mais Médicos. O meu pai, João, que Deus o tenha, era um médico psiquiatra e trabalhou em centro de atendimento psicossocial, o famoso CAPS. Trabalhou, inclusive, no município, 2 municípios, trabalhou em muitos lugares, mas trabalhou em Cotia, em Vargem Grande Paulista, municípios que ficam nos arredores ali da Grande São Paulo, né? Zona Oeste ali de São Paulo. E meu pai comentava efetivamente, sobre a falta crônica de médicos. Então, o programa Mais Médicos, dando ênfase, claro, que os médicos formados no Brasil têm primazia, mas que se não houver a cobertura dos postos necessários para todos os municípios brasileiros, para que não haja falta de atendimento básico, inclusive a captação de especialistas, olha, gente, médicos brasileiros e médicas brasileiras que estejam fazendo estágio no exterior, ou eventualmente até médicos estrangeiros, podem vir para o Brasil para trabalhar, serão muito bem-vindos, porque a população precisa de acesso. E para a população mais pobre, para a população que efetivamente precisa desse atendimento, o programa é muito bem avaliado. É claro que o despresidente antigo desfez esse programa, né? Inclusive, a gente ouvia coisas esdrúxulas, no sentido de que isso era um programa de politização bolivariana do Brasil por cubanos ou venezuelanos. Olha, gente, realmente a atuação contra as notícias falsas, e daí a importância de revogar a reforma do ensino médio, é muito importante para retirar essas pessoas desse universo paralelo de ETs, de patriotada, que na verdade não tem nada de patriota, porque a extrema-direita é a coisa mais entreguista que há no Brasil, né? Mais destrutiva. Então o Lula se remeteu a esses aspectos. Eu quero dizer para vocês que um outro momento que eu julgo, que eu reputo muito importante é a seguinte, né? É o seguinte: o Lula foi instado, né, sobre os seus sentimentos em relação, mais uma vez, né, já que a primeira entrevista como presidente reeleito, a volta por cima. Foi uma pergunta importante da Helena Chagas, complementada pela jornalista Tereza Cruvinel. Lula, hoje você está na presidência 20 anos depois da sua primeira chegada. O Lula está mais cético, o Lula está mais maduro, o Lula se vê mais sábio, mais ressabiado. Qual que é a avaliação que você, Lula, faz de si próprio, se você olhar no espelho retrovisor e pensar 2003 tendo 2023 como ponto, né? E aí o Lula fala, olha, em 2003 eu não tinha esse conhecimento acumulado da prática presidencial efetiva, né? Foram 8 anos. E pude entender que determinadas demandas, determinadas decisões presidenciais têm um tempo inercial de acontecimento em meio à máquina pública e aos dissensos e debates da sociedade, e pude angariar esse conhecimento, essa dimensão conciliatória, né? Quero agradecer aqui ao Wallace de Flora, muito obrigado ao Wallace, que manda aqui um super sticker, muito obrigado aqui pelo apoio, tá? Então, o Lula olha para isso e fala, olha, ele fala, é emocionante ouvir isso, né? Eu realmente, o Lula diz, né, abre aspas aqui, eu realmente acredito muito em Deus, e acredito porque ele até acena para Tereza Cruvinel e fala, Tereza, você foi a primeira pessoa que, num artigo de sua autoria, você foi a primeira pessoa a falar que a operação política, de jurídica nada tinha, a operação política da Lava Jato visava ao Lula. Então, e a Tereza, por sua vez, redarguiu dizendo o seguinte, Lula, e tem um discurso seu dizendo que você seria o alvo, que você poderia sofrer muito, mas que você se levantaria.
A Tereza chama essa colocação do Lula, inclusive, de profética. Vejam vocês. E o Lula fala o seguinte, né? Ele mostra a sua profunda mágoa com a operação política chamada Lava Jato, essa operação vexatória que houve no Brasil, né? É uma operação disfarçada de direito e, na verdade, uma operação de justiçamento, de perseguição, como a Vaza Jato, o Intercept Brasil puderam mostrar. O Lula fala: olha, eu tenho muita tristeza, muita dor. Porque, gente, o que vocês acham? Como é que vocês acham que o Lula vê a morte de sua ex-companheira Marisa Letícia? No meio daquela pressão terrível contra ele e contra a família do Lula, com bens congelados, com convicções sem nenhuma prova. Como é que vocês acham que a pessoa lida com isso, gente? Qualquer pessoa processada, não, mesmo as pessoas que têm culpa no cartório, e obviamente esse nunca foi o caso do Lula, não houve prova de culpabilidade nenhuma, mesmo as pessoas que têm culpa no cartório sentem o baque de um processo. Agora, você imagina uma pessoa inocente, cuja culpabilidade jamais foi provada, né? E a família passar por isso, a família passar por batidas de Polícia Federal, aí a Marisa Letícia tem uma pressão. Gente, na época, olha, uma coisa assim nauseante. Houve jornalistas que divulgaram imagens de exames da Marisa. Quer dizer, ética profissional, dignidade humana, onde é que foram parar, né? Onde é que foram parar? Aí o Lula perde o seu irmão. E ele não pode, não é autorizado a ir ao enterro. E nesse meio tempo morre o netinho do Lula. E eu me lembro bem de que pessoas que falam e sentem com o intestino grosso, com as vísceras, fizeram manifestações fascistas, nazifascistas nas redes, sabe? Falando mal de uma criança. Então, assim, é o pior do Brasil, né? A gente sabe que é o pior. E aí o Lula olhando para isso, né? Ele chega até as lágrimas na entrevista, quando ele pensa nos momentos em que ele estava naquela cela pequena da superintendência da Polícia Federal em Curitiba, em frente de cujo edifício eu estive em junho de 2018, quando o Lula estava lá preso. Eu fui para Curitiba uma vez na minha vida, em junho de 2018, e estive no bairro, acho que Maria Cândida é o nome do bairro, salvo engano, onde fica lá a superintendência da Polícia Federal. E o Lula falou que da sua indignação, de como ele se sentiu como prisioneiro político. Por outro lado, ele fez questão de mostrar, né, que nunca houve. Aí ele citou o Genuíno, né, Genuíno escrevendo sua biografia, sua autobiografia, e pensando assim, nunca houve a possibilidade de alguém que chegou ao cume do poder e foi apeado do poder, o seu grupo político, o seu partido criminalizado como quadrilha, sem qualquer comprovação. Lembremos daquele vexatório e PowerPoint, né? O cara é apeado, vira prisioneiro político e retorna ao posto máximo. Isso é inusitado na história política mundial, gente. Pra vocês verem a magnitude do Lula. Ninguém que não o Lula, gente, porque o Lula demonstra também, né, sabe a quantia bilionária que foi gasta pelo governo, pelo desgoverno anterior, para se manter no poder, né? Então o Lula, a gente sabe claramente que sem o Lula para disputar a eleição do ano passado, e por isso o tiraram ilegalmente da eleição de 2018, o projeto nazifascista, o projeto ultra-reacionário e ultraliberal no Brasil não teria sido parado. Então o Lula fala, olha, ter dado a volta por cima é uma coisa que mostra para mim, Lula falando, que Deus existe, que é muito importante esse aspecto, né? E aí o Lula mostra o seu sentido histórico, né? De que hoje ele sabe que, de longe, olha, o único presidente que se aproxima do Lula, a sua importância para o Brasil, é Getúlio Vargas.
O Lula é o maior líder popular e é o maior líder político da história do Brasil. Vai ser muito difícil na história recentíssima, isso não vai acontecer, que alguém tenha essa importância, né? Pegar a trajetória de uma pessoa que passou fome, né? Que tinha uma vida miserável no interior do estado formidável de Pernambuco, foi para o litoral sul Vicente de Carvalho, litoral sul de São Paulo, né? Depois foi se estabelecer no meu eterno ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, funda os sindicatos metalúrgicos, em frente de cujo prédio eu passei um sem número de vezes na minha vida, porque eu sou natural de São Bernardo do Campo, e funda depois o PT, o Partido dos Trabalhadores, e a gente sabe a trajetória, uma trajetória realmente de muita superação para chegar à presidência. Então ele mostra essa consciência da sua trajetória, da volta por cima, e sem mencionar o nome, né, dessas figuras patéticas e políticas e não jurídicas, que de jurídicas não tem nada, que usaram as instituições como trampolim, o Lula fala, olha, é por causa da operação política chamada Lava Jato, que para a escolha do Procurador-Geral da República, ele não vai olhar para a lista tríplice. Isso é muito importante de ser dito nessa entrevista. Por quê? Porque ele mostra que está atento à despolitização do Ministério Público Federal, da instituição do Ministério Público, pela qual ele já mostrou respeito. Mas que não haja uma lavajatização, uma politização dessa instituição para a instituição do lawfare. E por falar nisso, houve também a pergunta sobre o Cristiano Zanin, né? A Tereza Cruvinel foi lá e falou, olha, é o seguinte, né? E aí? O Cristiano Zanin pode ou não ser nomeado? E o Lula, ele não deu o nome, pode até escolher 3, porque vai haver aposentadoria, o Lewandowski, Rosa Weber, e só me engano tem mais um ministro do STF que pode vir a se aposentar, mas o que o Lula colocou, né, foi o seguinte, olha, o Cristiano Zanin é a grande revelação jurídica do Brasil. Então, é claro que o Cristiano Zanin é um nomeável para o STF. É claro que ele é um nomeável. Eu quero dizer a vocês que eu espero que o seja de fato. Porque assim, gente, em face das arbitrariedades da utilização do direito, né, como ponta de lança do golpismo no Brasil, ou seja, agora a gente entende a Lava Jato como o amordaçamento mesmo dos olhos da justiça, né? Palas Atena tem os olhos vendados e não vendidos, diga-se de passagem, né? Para que ela seja ponderada, para que ela equilibre a balança. O que aconteceu foi o amordaçamento dos olhos para levar a justiça como justiçamento para determinado local. O Lula se mostrou muito atento à dimensão de que a Lava Jato tem coligação com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que isso faz parte, também disse nas suas falas, nessa entrevista, de um caráter muito prejudicial para as empresas, sobretudo de construção civil do Brasil, que estavam ganhando licitações mundo afora, inclusive dentro dos Estados Unidos. E agora as licitações que há dentro do Brasil precisam ser cobertas por empresas estrangeiras, porque as empresas nacionais estão em dificuldade para participar. Vocês estão percebendo a situação de desmonte da economia brasileira, que agora o Partido dos Trabalhadores, à frente do governo federal, precisa reverter? Então Lula vai se dirigindo a isso, né? Vai se colocando nesse sentido. E um outro ponto é a questão, gente, um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é, mais uma vez, a dimensão de que o Lula se posiciona em política externa, né? Mesmo tendo recebido a pressão dos Estados Unidos, mesmo condenando a invasão da Ucrânia pela Rússia, se posiciona como alguém que quer formar um grupo, mediado sobretudo pela China, de países que não estão aliados nem aos Estados Unidos e nem à Rússia, que são as partes do conflito que acontece tragicamente na Ucrânia, para propor uma missão de paz, para propor uma mediação de paz. Está longe de a paz chegar a esse conflito, infelizmente, que completou há pouco menos de um mês, um ano, mas o Lula fala sobre isso, o Lula se coloca nesse sentido e tenta,
numa situação diferente, distinta daquela do seu primeiro mandato e daquela com Celso Amorim, trazer essa política externa mais altiva ativa e altiva do Brasil, e nada lacaiesca, se bem que a posição do Brasil menos pragmática e mais alinhada com os interesses dos Estados Unidos em relação ao conflito na Ucrânia mostra que a margem de manobra para o Brasil também nesse sentido é menor. Porque numa tentativa de os Estados Unidos reconfigurarem a Guerra Fria como Guerra Fria 2.0 contra a China e de roldão a Eurásia toda com a Rússia, essa dimensão de não estar comigo, está contra mim, força o quintal histórico do imperialismo estadunidense na América Latina. Então, gente, esses me parecem ser os pontos fundamentais aí da entrevista, importantíssima, histórica. Não é a primeira entrevista que o Lula concede para a TV 247, eu mesmo já havia visto outras entrevistas do Lula para o Atushi, para o Florestan Fernandes Júnior e tal, mas como presidente reeleito, é a primeira entrevista. Eu considero que o Lula até demorou para conceder essa entrevista, porque assim, não se trata apenas e tão somente ter gratidão pelo trabalho crucial da TV 247, de cujo corpo de parceiros eu tenho a satisfação e a honra de fazer parte, porque eu atuei também junto com todos os jornalistas e todas as jornalistas intelectuais que estavam ali trabalhando pela democracia, pela vitória da democracia no Brasil. Eu fiz muitos vídeos que foram gentilmente retransmitidos pelo Leonardo Atushi durante a eleição de primeiro e segundo turnos ali, e dizer que não é só por gratidão, mas também é por gratidão. Porque, na verdade, a TV 247 representa os auspícios do Brasil, da civilização contra a barbárie, do Brasil das vozes democráticas contra o elitismo, contra os preconceitos múltiplos, a misoginia, contra o horror da misoginia, contra o horror do racismo, contra o horror do apologia à ditadura, da apologia à tortura, de bancada de bala, de teocracia. Ou seja, as bases para uma sociedade civilizada e numa base civilizatória para todas as pessoas no Brasil. Então é muito importante que essa entrevista, mesmo que um pouco mais tarde do que nós gostaríamos que ela tivesse acontecido, que ela tenha acontecido, e eu espero aqui ter iluminado pontos para vocês que eu julgo, que eu reputo essenciais dessa entrevista que o Lula concedeu aos jornalistas Leonardo Atushi, Tereza Cruvinel, Helena Chagas e Luiz Costa Pinto, ali do Palácio do Planalto, né, numa sala muito bonita, acarpetada, tomaram um cafezinho e tudo mais. Quero parabenizar mais uma vez a TV 247, os jornalistas mencionados, especialmente o Leonardo Atushi, por conduzir essa entrevista com criticidade, indo ao ponto, trazendo ali as questões fundamentais. E a gente vai acompanhando, a gente continua a acompanhar a trajetória. E o Lula diz que vai se comunicar bastante, que vai dar muitas entrevistas, que vai se fazer entender e se fazer ouvir pela população, e vai ouvir a população, e a gente acompanha essa trajetória, e a gente continua acompanhando essa trajetória a partir aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, em apoio aí, em parceria com a TV 247. Então eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem um like nesse vídeo, que curtam esse vídeo, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Peço a todas e a todos que estiverem assistindo a esse vídeo, de forma ao vivo ou de forma gravada, que vocês que não estiverem inscritos ou inscritas no meu canal, que se inscrevam aqui no meu canal Flávio Ricardo Vassoler. Quem estiver na TV 247, venha até aqui, toquem a sinetinha para vocês poderem receber as notificações. Vocês podem se tornar membros humanistas do canal, tem a tecla aqui embaixo desse vídeo, e tem também a tecla valeu para vocês mandarem uma contribuição financeira. Então é isso, gente. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Saudações democráticas a todas e a todos. Um abraço. Tchau, tchau.